gravar. Eu faço contagem aí quando terminar a contagem. Vídeo música por Chilecol. Vocês vão cortar essa parte, beleza? Vocês vão cortar essa porra. Claro, claro. Vocês querem desodorante? Os caras Vai. não vão cortar. Preto e branco. Beleza, ó, presta atenção. Olha lá, o cara faz contagem. Cacai aí, galera. Aqui quem fala é o John. Eu esqueci. Ô, Cena! Esse quem fala é o John, sejam bem-vindos ao Censurado. Quer dizer, o clã. Essa parte você corta porque tem direitos autorais. Vai, de novo. Não precisa. Ah, velho, eu ia. John fala, kkk. E aí, galera, aqui é o Clash. KKK. Estragaram a piada, velho. A Censurado. Então, bora de novo então, galera. Bora de novo. Vou fazer contagem de novo. ó. Estamos começando aqui o primeiro vídeo do Oclash, do podcast do Oclash. Aqui quem fala é o John, né, como eu falei anteriormente. Nós temos aqui presentes Rodrigo, Salve. que bosta. Nós temos aqui presente também Teófilo, ou Theo, como você preferir chamar. Entendo. Temos Jadson, Opa! E aí? Salles, Não. temos Ana Laura, Olá! Matheus, que tá... Matheus com Moleque tá problemas técnicos. invisível. Moleque tá Matheus, ele tá existindo ali, não sei. Ele tá falando Pior, mutado. ele fala no mutado. Ele tá mutado, eu não acredito. Matheus, você tá Pai, mutado. conheça o Matheus. Matheus, você está mutado. Desculpa. Conheça o Matheus. Ai, eu tô mutado, cara. Eu tô gritando aqui, meu amigo. Bom, pra primeira edição do Oclash, o nosso podcast, é só isso mesmo, essa é a rima. A gente vai falar sobre as transformações do segundo reinado, basicamente. E o Rodrigo ele vai falar um pouquinho, né? Ele vai nos contextualizar sobre o segundo beleza. reinado, essas coisas. Beleza, então. Basicamente, são transformações culturais e sociais que aconteceram no segundo reinado. Então, o podcast de hoje vai ser basicamente sobre o que aconteceu, o que precisou mudar socialmente e culturalmente durante o segundo reinado. Basicamente vai ser isso que a gente vai falar. É isso aí, galera. Então, vem a vinheta. Podcasters Emanuel, John, Matheus Felipe, Rodrigo, Thales, Teófilo e Jadson. Edição por Jadson e Teófilo. Vamos lá, galera. Um tópico que eu queria tomar como discussão para nós seria a abolição da escravatura. Vamos lá pensar, naquela época, tinha os escravos lá, e o tanto de anos que demorou para os escravos não existir mais escravos. Até hoje existe na nossa cultura o racismo impregnado na nossa cultura. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham? E por que está demorando tanto a gente perder esse cisco de cultura que não sai da gente? Posso falar? Lance. É o seguinte. Então, há muito tempo, eu não lembro a data exatamente, me desculpe. Dom Pedro II, ele tava numa treta lá muito louca com a igreja. Porque a igreja queria tirar de vez a escravidão. E ele não queria, porque se ele fizesse isso, ele ia arranjar outra treta com a elite, que era basicamente os latifundiários e quem enriquecia o país, quem enriquecia tudo. Então, o que ele fez? Para ele não arranjar tanta treta com a igreja, ele foi lá e falou: eu vou tirar a escravidão, eu vou tirar. Só que vai demorar bem, para não tirar de uma vez e o pessoal da elite não começar a fazer pipipi comigo. Então ele foi lá e começou a tirar devagarzinho. E aí, quando ele finalmente chegou perto para tirar, a pessoa começou a reclamar, falou: não, tira logo de uma vez, já tá chato, já tá demorando demais. E só que aí, nesse mesmo tempo, o Dom Pedro ele teve que viajar e deixou só a filha.
E aí a sua filha falou, caraca, se eu tirar a escravidão agora de uma vez, eu acho que eu vou ficar famoso e todo mundo vai me amar, hein? Então ela foi lá e tirou. E aí ela lançou a Lei Áurea. Tá, seria sim uma boa tacada. Se ela não tivesse perdido toda a ajuda que ela tinha dos elites. Então, quando ela perdeu essa ajuda do pessoal que era da elite, eles acabaram ficando com muita raiva de quem estava no poder. Da rainha, do rei, etc. Eles não queriam mais esse sistema de governo. Então, eles lançaram a república. Só que aí, como o Emanuel falou, esse problema que está até hoje foi porque Dom Pedro II escolheu ir bem devagar. Então, aconteceu que até hoje demorou demais para tirar isso. Talvez se tivesse tirado de uma vez ou tivesse tirado antes, não teria tanto problema assim no nosso país. Foi basicamente por isso que até hoje ainda se tem esse preconceito enorme, esse racismo enorme, entendeu? Pode ser por isso. Querendo ou não, também existe que naquela época ele tinha duas pressões, que era a elite e a Inglaterra também junto com a igreja. A Inglaterra ela estava fazendo, vamos dizer que querendo abolir a escravidão do mundo de um lado, junto com a igreja, e do outro, a elite, que era aqui no Brasil, precisava muito dos escravos para manter os latifundiários, porque eles precisavam muito disso, porque na Segundo Reinado era o café que era o primórdio que movimentava muito a nossa cultura aqui. Nossa cultura não, perdão, nossa economia. Sim. E por conta disso, Dom Pedro II era um cara muito pensativo, então ele pensou em fazer um tratado com a Inglaterra de, não, beleza, eu vou tirar, mas vou demorar um pouco, que aí ele iguala mais ou menos a situação. E isso acaba gerando esse preconceito da nossa cultura até hoje. Foi isso aí. Sei Agora, lá, países, né? Agora, se esse foi o problema, ele teoricamente seria resolvido se tivesse tirado de uma vez. Mas ele criaria outro problema que a elite, mesmo assim, deixaria de apoiar. Ou seja, daria errado, daria uma forma, certo. infelizmente. Seria a melhor forma. É triste, mas então, é melhor que nós temos. Então, creio eu que o melhor é se fazer a partir de agora melhorar. Porque não tem como mais mudar o passado. Sim. Pelo menos por enquanto. Não sabemos. Mas tipo assim, lá, na minha opinião, o problema com o racismo no Brasil é um pouco diferente. Porque quando foi assinada a Lei Áurea, em 1888, era isso que eu tava querendo lá falar. os negros e ex-escravizados, eles não tinham uma base para sobreviver, entende? Lá, porque eles não tinham lá o conhecimento necessário para sobreviver. Lá, e por conta da imigração que foi causada pelo fim da escravatura, eles meio que acabaram não tendo muito lugar onde trabalhar. Vamos começar do começo, então. Um pouco antes disso, quando eu falei daquela situação da Inglaterra com a igreja e com os latifundiários, Dom Pedro, então, criou uma lei, certo? Proibindo o tráfico negreiro, tá certo? Aham, tá certo. Não. Acontece que a Inglaterra, ela propôs um tratado comercial, ela impôs mesmo a outros países proibindo o tráfico negreiro transatlântico. Ou seja, você não podia mais ir na África, capturar pessoas lá e levar para as Américas para vender como escravos. Mas teoricamente está certo. A Inglaterra falou que qualquer navio que ela achasse num determinado território, ela ia afundar. Vlau! A Inglaterra falou, se eu achar navio nessa coisa aqui, nesse meu espaço, eu vou fundar. Nego nenhum vai chegar aqui mais pelo navio e vai ser mais escravo. Eu vou fundar nego. A Inglaterra falou. Bravo, irmão. Bravo. Mas eu acho que a questão do racismo que o Emanuel disse foi meio que o que o Thales estava explicando sobre a Lei Áurea. Foi tipo, eles deixaram de ser escravos, mas eles não foram introduzidos na sociedade. Tipo, eles não tinham condições de participar, entende? Só que, tipo assim, lá eles não tinham nenhuma base para sobreviver.
O que acontece? Lá nas fazendas, onde eles eram praticamente o único lugar onde eles sabiam como trabalhar. Lá eles eram, agora era ocupada, o espaço deles de trabalho era o trabalho ocupado por imigrantes. Então eles acabaram sendo expulsos das fazendas. E com isso, os latifundiários e donos de fazendas, e eram ex-donos dos escravos, não pagaram nenhum tipo de indenização, eles não ofereceram nenhum tipo de ajuda aos escravos, sendo que, na verdade, era para eles terem ajudado, dar algum tipo de apoio. Evidente que eles que deviam os escravos, não os ex-escravos que estavam devendo a ele. E com isso, eles acabaram tendo que emigrar para cidades. E nas cidades, eles não conseguiam emprego em nenhum tipo de fábrica ou algum tipo de emprego formal. E tampouco empregos ambulantes e etc. Evidente que eles não conseguiam conseguir mercadorias para vender. Então, muitas vezes, eles acabaram sendo marginalizados, cometendo alguns pequenos crimes para sobreviver. E depois disso, por conta disso, acabaram sendo expulsos, levados para os morros, que seria o surgimento das favelas, entende? E isso continua até hoje. Eles não tiveram na base. Então, é exatamente por isso que o Thales disse que Lei Áurea é chamada de lei para inglês ver, porque a lei foi criada só para a Inglaterra ver mesmo, porque para funcionar realmente não era tão boa assim. E por conta disso mesmo, por não inserir os negros na sociedade, que começou a surgir quantidade excessiva de marginais negros. Por isso que até hoje você tem racismo, que bandido é negro. Desculpa a palavra, mas grande parte é por causa disso. Porque eles precisavam de outras formas para ganhar dinheiro. Então, por isso que a grande parte eles são negros. Querendo ou não, alguém precisa... todo mundo precisa sobreviver, né? Mas acontece que tanto a Inglaterra, tanto a Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, eles não se importavam para os negros. A única razão, na verdade, para eles quererem o fim da escravatura era o aumento de mercado para comprar produtos industrializados, principalmente roupas. Não tem lógica. Só por isso. A elite toda estava focada apenas em lucro, não estava nem aí para a população. Por isso que hoje em dia temos esse risco na nossa cultura, essa falha gigante que atrapalha muitas pessoas, qualquer tipo de pessoa que tenha mudança de cor. Não tem nem lógica você julgar a pessoa pela cor. Não pode, como vou falar que a pessoa é burra, né, entre aspas. A sacanagem. Até porque cor nada mais é do que o reflexo da luz que o objeto dá. Sim, cara, não tem nem lógica, velho. O bagulho é física, depende, não é nem... né? Velho. Tipo, Detalhe da física, psicológica. Também tem a questão da melanina. A melanina. Mas, cara... A melanina, é verdade. Detalhes, cara, na física e na biologia que fazem os caras perderem o psicológico, ter que mudar a vida da família dele por causa de uma cor, cara. É muita sacanagem, não dá. Nossa senhora. Esse aí, galera. O outro ponto que seria bom a gente levar agora é o daquela época, as mudanças que aconteceram. Além da escravatura, teve também a... Sim, cara. No Brasil começou pela influência da Inglaterra, por esse caos todinho que causaram pela pele de pessoas e escravidão delas. Começou o comércio mais exportação, importação, o imposto estava diminuindo, não sei se o imposto diminuiu, estava alto, aí eles aumentaram. Então, o que acontecia? Aqui no Brasil, os equipamentos estavam caros e não era tão bem feito quanto os equipamentos da Inglaterra, que eram exportados. Era exportado da Inglaterra para cá. Era exportado para cá e por conta de um tratado com a Inglaterra saía muito barato. Então, Dom Pedro criou uma lei para aumentar os impostos das coisas que vinham da Inglaterra e com isso ia incentivar as coisas aqui no Brasil, porque ia ficar mais barata e ia incentivar a mão de obra, tudo ficar focado aqui, incentivando a cultura nacional. E com isso,
começou essa treta entre a Inglaterra e Portugal, Brasil, e começou a ficar nisso. E aí o Brasil falou, não, a Inglaterra até pode vender aqui, mas ela vai ter que pagar imposto. E aí, os produtos da Inglaterra ficou mais caro e as pessoas foram praticamente obrigadas a comprar produtos daqui mesmo. Assim, fortalecendo a economia do país. Porque chegava no imposto, o imposto da mercadoria da Inglaterra era baixíssimo, era 15% no máximo. E o produto era muito melhor que o nosso, porque a gente não tinha tanta indústria. Mas depois desse abaixo aí do aumento do imposto do povo da Inglaterra, deu essa melhora para nós aí. A mais foda hoje em dia. Esse aumento de imposto foi até de 60%, né? Então, é uma coisa de 15 para 60 é muita coisa. Então as pessoas foram obrigadas, né? Com certeza. Isso eu acho que com certeza afeta hoje, o Brasil de hoje. Exatamente. Talvez das coisas serem tão caras até hoje também, de fora. E isso também foi outra coisa que, entre aspas, fortaleceu a cultura do país. Porque você começava a comprar mais coisas daqui mesmo, né? Você começava a enriquecer o país mesmo não querendo, assim. Então, no final, acabou que você aumentou a cultura do país. Sim, cara, sim. Os estrangeiros chegavam aqui e não tinham onde ficar. E aí, da elite, quem tinha muita terra, eles pegavam um pedaço da terra e alugavam para os estrangeiros ficar. Só que aí o estrangeiro só podia comprar coisas de quem concedeu a partilha da terra, não podia comercializar com outras pessoas, e ao longo do tempo ele teria que pagar o que deram para ele, teria que pagar a casa que deram para ele, teria que pagar a moradia, teria que pagar tudo. Ou seja, os estrangeiros chegavam aqui e não saíam, porque essa dívida só ia aumentando, porque eles acabavam que só compravam, eles só comerciavam com quem negociava com eles, só quem comerciava com quem dava a casa para eles, e a dívida só ia aumentando. Então acabou que tinha muito estrangeiro aqui no final. E aí depois disso colocaram uma lei lá que eu não lembro, que ajudou os estrangeiros. Eu lembro que o estado de São Paulo começou a dar um terreno já com plantações de café esse aí mesmo. Pros imigrantes. E aí quem pagava as passagens era o estado. Com isso não ficaria devendo, entre aspas, muito, e não conseguiria ir no mercado. Que se uma pessoa estrangeira e vem para cá, para o Brasil, e não consegue ir no mercado, ela não está ajudando a economia do país. De uma certa maneira, sim, mas ela não está comprando os produtos do país. Apenas uma pequena porçãozinha do latifundiário. Uma pequena porção do latifundiário. Então, por causa disso também que tem estrangeiro demais no Brasil. É as maiores casas por ter estrangeiro no Brasil. O nome dela é Lei de Imigração. Ela existe até hoje, só que ela é mais atualizada. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham da Era de Mauá? Barão de Mauá. Essa era... Cara, Manuel. O Barão de Mauá é um monstro, pô. Matheus, você está mutado novamente. Matheus está mutado O que novamente. vocês acham do Mauá? É isso que eu quero saber. Galera, eu tenho uma dúvida aqui. O Mauá não é do Mauá. Do Barão de Mauá, no caso. O Barão de Mauá era quem queria alavancar as indústrias no país, não era? Sim, Isso. Esse mesmo. Tá. Eu achei ele massa pra caraca. Só que tinha um problema. Ele queria industrializar o país, queria fazer o país crescer, queria deixar o país... queria fazer o país ficar muito bom. Só que os latifundiários, que era quem tinha dinheiro, não queria. Eles queriam que tivesse só o café, que era a coisa deles. Que era o que dava dinheiro pra eles e que era o que rodava o dinheiro deles. Então, acontecia que as elites atrapalhavam os planos do Barão de Mauá. Então, eles colocavam fogo nas indústrias, colocavam fogo nas construções, pagavam com tudo. A elite era chata pra caraca, mano. Ele só queria saber de si mesmo e do seu próprio café. Enquanto o Barão de Mauá, não, já tinha um pensamento... Já queria colocar a indústria, já. Eu achei o Barão de Mauá um cara... Ele que fez a primeira... ferroviária, eu acho. Foi. Ferrovia.
Ferrovia, exato, perdão. Tranquilo, mano. Eu acho que quem tá assistindo o podcast vai pensar assim, mas por que os latifundiários ficavam zoando as coisas do Barão de Mauá? Porque o Estado, ele via também as construções, via o investimento que ele fazia na indústria, e aí ele também, o Estado queria investir, queria aumentar isso aqui no Brasil. Porém, Só que ele não era páreo pra ele. não era só ele não iria conseguir, né? Então ele precisava da ajuda do Estado, ele precisaria da ajuda do Estado. Só que como os latifundiários colocavam fogo, colocava coisas no meio da ferrovia, assim, em geral sabotava a ferrovia e as coisas do Barão de Mauá, e com isso gerava a ineficiência, e o Estado via e acabava diminuindo o investimento nesse setor e aumentava os latifúndios, porque ninguém mexia nos latifúndios. Então a gente pode falar que os latifundiários ficavam com inveja do investimento enorme que o Estado queria dar para o Mauá, eles foram lá e começavam a atrapalhar. E como o Mauá estava praticamente sozinho, ele não conseguiu ficar nisso por muito tempo. Então, a tentativa dele falhou no final, mas o cara E além dele, né? Mas, tipo assim, além do cara ter que ajudar o... Fala aí, Thales, desculpa, cara. outro problema que o governo vinha é que o café e os latifúndios já era, tipo, muito enraizado. Já era o pilar da economia brasileira, entende? Aí muitas pessoas ficam preocupadas em trocar esse pilar, trocar o café pela industrialização. Eu vejo que, na época, eles não pensaram um pouco mais à frente. Porque, por exemplo, já existe esse pilar do café, mas eles poderiam fazer um pilar, mais 2 pilares, né? Que é a da indústria, e juntar eles e fazerem o transporte de café pelo país inteiro. Por exemplo, eles podem plantar café do sul ao norte. Eu vejo como assim. É um avanço demais, a industrialização não é só ferrovia, também tem produção de outros tipos de alimentos, produção de roupas, látex e vários outros tipos de produtos. Então, esses produtos acabaram substituindo o café mais tarde. Então, eu queria falar rapidão aqui que desde há muito tempo e desde esse podcast aqui, desse episódio, a gente já percebeu que os elites, os latifundiários, eles eram muito egoístas, né? Primeiro, eles não queriam mudar os escravos, não queriam deixar de mão dos escravos. E depois, eles não queriam deixar de mão o café e deixar o Barão de Mauá com a indústria dele. Então, ou seja, já começou aí com o egoísmo. Então, eu acho que se desde muito tempo já fosse mente mais aberta e quisesse mudar o país, não assim mesmo, já estaríamos lá em cima já. Estaríamos estourados. Uma coisa que eu acho muito interessante é igual tu tá falando, os caras latifundiários, cara. Os caras mandavam lá elite nossa. Os caras eram muito egoístas, velho. E não tem só o envolvimento, porque a nossa estrutura do país foi montada com a base no comecinho da Europa. E a base da Europa era a igreja, né? E como, além da elite, tinha bispo e padre envolvido na economia nossa do Brasil. Naquela época, eu não sei se era egoísmo, igual o Rodrigo estava falando, mas o negócio era muito complicado. Os caras pareciam que tinham inveja do Barão de Mauá. O cara pegava aqui, o Barão de Mauá queria montar a empresa dele, queria melhorar o país inteiro, queria fazer o trabalho que o governo não estava fazendo, não tinha quase nada, o cara tinha 20 lá na frente. Chegam naquela época lascada do país, onde o país está precisando de ajuda, e o Barão de Mauá, não sei se eles pedem um tipo de imposto para ele, ou um tipo de ajuda para uma guerra que está acontecendo no Paraguai. E essa guerra lasca com ele, e ele tenta buscar ajuda na Inglaterra, que ele aprende inglês para falar com os ingleses, para melhorar a indústria no Brasil. Aí ele pede essa ajuda, lá deu errado, o cara fez uma bagunça com o nome dele lá, Inglaterra laçou, plau. Ele não tem mais Inglaterra como apoio. Depois chega aqui no Paraguai, tentou montar, não sei se foi no Paraguai ou Argentina, tentou montar um banco lá, ninguém quer saber mais dele, porque o cara não tem mais nome em lugar nenhum.
o país nosso acabou com o nome do cara naquela época, porque hoje em dia o cara é um rei para nós. Ele trouxe a tecnologia para todo mundo. E a nossa ferrovia que faz o transporte de tudo. Hoje em dia é mais caminhão, né? Mas a ferrovia foi o que começou e fez a muvuca aqui no país e trouxe essas tecnologias novas. Muito bom, esse cara é brabo, cara. Eu gosto mais. Era brabo. Tanto que o uso de ferrovia é muito mais barato e muito mais prático e rápido que o uso de caminhões em rodovias. Só que tem muita ferrovia, né? Tipo, igual para caminhão não tem muita estrada. Agora para ferrovia não tem tanto. Mas isso envolve temas mais atuais, então vamos... Deixa eu concordar. Então vamos naquela época, na minha época. Mas a gente também a gente não pode culpar... Perdão, Rodrigo. Mas a gente não pode culpar também o Dom Pedro II, porque, querendo ou não, ele era um cara... vendo o pai dele, ele via que o pai dele era uma pessoa estourada. E Sim. Dom Pedro não, ele era uma pessoa calculista. Frio calculista. Querendo ou não, Dom Pedro II, ele era, por certa parte, genial, porque ele já comandava o país desde os 15 anos, por causa do golpe da maioridade. 14, 15 anos. 14. Por causa do golpe da maioridade. Então, todo lugar que você vai procurar Dom Pedro II, sempre vai aparecer uma foto dele sempre velho, com a barba e tal. Por que isso? Na verdade, ele era novo. Só que ele sempre é retratado como velho por causa da maturidade dele. Por causa do conhecimento e da forma de governar que ele tinha. Ele sempre é retratado como velho por causa da sabedoria. Então, Dom Pedro II era até que foi uma parte bom. Comparação com os outros governadores. Querendo ou não, aos 3 anos de idade, ele foi deixado aqui no Brasil, 4 anos de idade, e sempre tinha alguém que monitorava o governo, porém ele sempre sempre cresceu com muitas pessoas gênias, por dizer assim. Ele sempre cresceu com adultos sábios, né? Sábios, realmente sábios do governo, e com isso ele apurava o melhor de cada, e com isso ele conseguiu pensar. Por isso que ele era frio e calculista, vamos dizer assim. Ele pensava bastante antes de fazer uma ação, por isso que é o motivo de ter demorado tanto a Lei Áurea ter sido aprovada, e nem foi aprovada por ele. Sim, foi pela filha dele. Pela filha dele. Foi. Ele viajou ainda. A filha dele só pegou e tacou a lei. Ai, lau! Também nessa questão do Mauá, né? Ele queria investir nessa, mas infelizmente as pessoas não poderiam apoiar ele, porque era apenas os latifundiários, que era a elite, que escolhia o que seria o futuro do país politicamente. Então, com isso, como que vai pedir apoio das outras pessoas? Escravos ou ex-escravos? Cara, e outra coisa legal para se relevar é que naquela época, no segundo reinado, uma coisa que aconteceu, né, é porque naquela época não estava tão separado, nosso Brasil não era tão unido. O poder sim era unido, só no rei, autoritarismo do caramba. E, assim, a nossa cultura era basicamente quem sabia ler, quem sabia escrever era o europeu. Os caras que eram da elite, no máximo os mulatinhos aqui, lá que aprendia, que era filho do povo da elite. E tem essa também, que depois da República que a gente começou a ser um país de verdade. Antes disso era só... Não. Assim, entre 1889 e 1930, a República, lá durante a República Velha, a maior parte da população era analfabeta. Os latifundiários ainda eram a maior força, entendeu? Isso não mudou muita coisa. Tá ligado? Sim, mas tipo assim, tô falando que a gente começou a ser visto como um país, não como uma colôniazinha, sabe? Naquela época já tava não, mas assim, o cara que queria governar durante o segundo reinado, o Brasil era um país muito respeitado, tá ligado? Especialmente no contexto sul-americano, sabe? A única coisa que a gente era meio que excluído é que a gente era o único império, que era monarca. A única monarquia de toda a América. O resto era tudo república. Tá, galera. Agora, pra ir no último assunto. A gente não tem muito tempo mais. É o seguinte. Mais ou menos sobre a Guerra do Paraguai. Caraca, moleque brabo.
Na estrada. Sincronia. Então, mais ou menos nessa época, houve a necessidade da gente ter uma cultura e transformação social e cultural própria. Porque até aí a gente tinha cultura de outros países, porque a gente trazia muito de lá para cá. A gente não tinha uma própria. Então a gente tinha muita necessidade disso. Então esse é o maior fator que começou a transformar, começar a gente ter uma própria cultura e etc. E aí com essa necessidade, começaram a conversar com os escritores, com etc, para resolver o que fazia. E aí, durante a Guerra do Paraguai, teve um cara chamado Pedro Américo. Ele fez um quadro de 15 metros de largura por 6 de altura. Então ele fez um quadro gigante retratando lá na Batalha do Havaí, que foi durante a Guerra do Paraguai. Então ele fez esse quadro gigante retratando a gente durante a guerra. Essa obra foi tão massa que ele conseguiu colocar 400 figurantes na mesma obra. Então foi uma obra tão que ele conseguiu levantar a cultura e falou assim, caraca, o Brasil, se liga no Brasil, irmão. Olha aqui nessa coisa que eu desenhei, tanto que o Brasil é mano. Aí ele foi muito bravo para transformar socialmente e culturalmente o país. E foi uma pessoa muito importante nessa transformação. Olha, concordo, entendo. Mas assim, pra quem não sabe, a Guerra do Paraguai foi uma guerra entre 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E esse conflito, ele teve como objetivo o controle da bacia do Rio do Prata e da Cisplatina, que era meio que uma maneira que o Paraguai usava para comercializar com a Europa e países de fora, evidente que ele não tinha acesso ao mar. Tanto que o Paraguai também queria ter acesso ao mar, sabe? E, tipo assim, foi uma guerra muito problemática. A grande parte da população dos 3 países, especialmente do Paraguai, perdeu muito da população masculina. E uma coisa que eu gostaria de acentuar é que existia meio que um decreto do imperador em que o escravo que ele lutasse na Guerra do Paraguai, ele seria livre. E para incentivar os donos dos escravos para liberar os escravos para a guerra, davam meio que dinheiro pro dono do escravo e também meio que obrigavam ele a fazer isso, sabe? Então isso meio que fortificou um pouco o início do processo de abolição. Na Guerra do Paraguai, ela também foi muito importante para a organização do Brasil em si, porque naquela época o Brasil não era um país muito unido, sabe? Existiam certos conflitos internos. Então, basicamente, para esse negócio de pegar escravo e ir para a guerra, é o seguinte: Dom Pedro II ele sabia que ele não tinha pessoas suficientes para entrar nessa guerra. Então, o que ele fez? Ele lançou um bagulho chamado Voluntários da Pátria. Basicamente, qualquer um podia se alistar. Aí, a única exigência que tinha era ser homem e ter de 18 a 50 anos. Ou seja, até o pessoal da elite podia se alistar. Só que eles não queriam morrer na guerra, não. Então eles iam lá e colocavam escravo para lutar para eles. Foi basicamente por isso que o escravo começou a lutar na guerra. E se falar que isso também consolidou o poder do Brasil sobre a bacia do Rio do Prata. Isso também aumentou um pouco o território brasileiro, porque o Paraguai perdeu o território para o Brasil. Então, estados como Paraguai e Rio Grande do Sul, eles seriam menores hoje sem a Guerra do Paraguai. E... Thales, enquanto você lembra, o Gitson queria falar uma curiosidade sobre essa guerra. O Matheus. Bom, eu separei umas 5 curiosidades aqui sobre a guerra, que é... Na guerra, cerca de 300 mil pessoas civis e militares morreram. Cerca de 20% dessa população paraguaia morreu na guerra. 20% era da população paraguaia. A indústria paraguaia foi destruída e a economia ficou totalmente corrompida. O prejuízo financeiro para o Brasil, com o caos da guerra, foi extremamente elevado e acabou por prejudicar a economia brasileira. E a Inglaterra, que também apoiou a Tríplice Aliança, aumentou sua influência na região. Então isso ajudou muito, né? Eu queria ressaltar uma coisa que o Matheus falou. O Matheus falou que o Brasil gastou dinheiro demais com essa guerra. Foi mesmo. Eu notei aqui. Se liga, nessa guerra o Brasil gastou 614 mil contos de réis. 11 vezes mais do orçamento do Brasil.
Então, com isso, você imagina a dívida que ele tinha com os outros países. Já começou aí, já alavancou uma dívida extrema já. Tanto que a Inglaterra olhava pra eles e pensava, tá tendo uma guerra ali, acho que vou vender armas para os dois lados. Inglaterra, Tanto que é uma teoria idiota. Tanto que existia uma teoria que a Inglaterra vendia arma para os dois lados, enquanto ela via geral se matando, sabe? O puro lucro, cara. A escravidão, tinha uma teoria. a guerra, tudo lá, toma grana. Teoria, tá ligado? Não tem nada confirmado, mas tem gente que fala isso. Mas eu não duvido não, viado, bem Não duvido. claro. É muito possível. Então, Tanto que, agora que eu lembrei de uma coisa, antes da Guerra do Paraguai, tinha uma competição para ver quem seria a maior potência da América do Sul. Existia muita concorrência, era o Brasil, a Argentina, o Paraguai e Chile, se não me engano. O Chile não participou da guerra, tá? Isso é um contexto de uma outra guerra, que foi a Guerra do Pacífico. E depois da guerra, o Brasil ele se consolidou como a maior potência da América do Sul, tanto em questão econômica, como em questão armamentista e também industrial, na indústria para fabricar armas e bens da guerra, etc. Apesar do principal pilar ainda ser o café, ainda foi até o final do segundo reinado. E a Argentina também, a Argentina e o Uruguai, elas também conseguiram uma certa independência, entende? Tanto que o Uruguai, ele conseguiu um certo orgulho nacional. Isso é uma coisa bem interessante. Isso também influenciou outros países. Então eu vou falar aqui a última coisinha aqui para encerrar bem rápido. Se a Guerra do Paraguai apresentou prós e contras para o Brasil, ela afetou Dom Pedro II de maneira negativa. Então deu muita merda para Dom Pedro II. Quando a guerra acabou, as pessoas que batalharam, os combatentes, ele voltou para casa com reivindicação política. E pior, ele ainda tinha moral pra se colocar no país, tá ligado? Os caras já voltaram com reivindicação política, com terra, com os bagulho, então ele já tinha presença, tá ligado? E como ele já tinha presença, eles também queriam o fim da escravidão. Ele queria o fim da monarquia e também ele queria restabelecer uma república. Por quê? Porque o cara que vendia, as pessoas comerciantes, tinham muito dinheiro, também queria participar. Pô, eu tenho muito dinheiro, eu quero participar do bagulho também. Também tinha a elite, que também queria participar. Aí queria, tirar o Dom Pedro II, ele não queria mais a monarquia, quer participar também. E as pessoas que combateram também. Eu tenho terra, eu combati, eu lutei por esse país. Eu também quero. Então eles começaram a lutar pela república. Outra coisa lá é que depois da guerra, houve um grande problema entre os militares do Estado brasileiro governado pelo Dom Pedro. O que acontece? Quando você vai para uma guerra, lá você ganha medalha. E a medalha não é feita de plástico, não é feita de tampinha de garrafinha de Guaraná. É feita de bronze, é feita de ouro, é feita de prata, custava dinheiro. Money. Então, e como muitas pessoas combateram, era muita medalha para cada pessoa. E não era uma medalha para cada pessoa, eram várias medalhas para a pessoa. Por bravura, por resiliência e etc. Então ele meio que o Dom Pedro fez um boicote ao exército, entende? Para ele não gastar tanto dinheiro com isso. É evidente que ele já estava fragilizado economicamente por causa da Guerra do Paraguai. E com isso, ao serem boicotizados, os militares ficaram muito da vida. É isso aí. Por isso, meu irmão. Aí eles ficaram muito da vidas por causa disso, sabe? Tanto que vários marechais e generais que voltavam para a guerra vitoriosos, eles acabaram usando o poder político deles para tentar tomar o país deles. Aí com isso houve um golpe de Estado pelos militares que acabou derrubando Dom Pedro. Aí então Dom Pedro teve que fugir para a Europa, porque houve uma tentativa de fuzilamento da família real, que é um ato muito comum em revoluções, e com isso foi estabelecida a República. E houve o fim do segundo reinado. Então, galera, basicamente foi isso daí. Essa aí foi a transformação socialmente e culturalmente que aconteceu no segundo reinado.
Foi isso aí tudo de coisa acontecendo rapidamente, foi isso aí tudo, um monte de coisa que mudou o país. Blau. Isso aí tudo mudando. Uma vez. Então foi basicamente isso aí, as transformações sociais e culturais. Então, galera que tá assistindo esse podcast, a gente tá começando a encerrar por aqui. Eu agradeço aí a todos que assistiram até o final. Aí, escutaram. Escutar. Será? Você mesmo que escutou até o final, você sim merece uma medalha de ouro. Parabéns. É verdade. Vou te dar R$2 por bravura. Eu vou te dar uma balinha que custa 1 centavo. Cara, nem existe um centavo, mano. Tu vai fazer E vou comprar isso com uma nota de R$200. Só pra usar a tia da merenda. Então, pessoal, esse é o final. Calma aí. Deixa eu puxar o final lá. Então é isso, galera. Esse foi a primeira edição do O Clash, o nosso podcast. Sim, eu amo essa rima. Bom, se você escutou até aqui, eu agradeço. Se você não escutou até aqui, provavelmente você não está ouvindo meus agradecimentos agora, mas eu também agradeço. Se você só ouviu pelo menos um pouco, então já dá uma... Sabe, acho legal. É basicamente isso. Eu não sei se vai estar disponível no YouTube e no Google Podcast, mas no Google Podcast é quase certeza. Já no YouTube eu ainda tenho minhas dúvidas, se você quiser escutar e tal. Eu confesso que, infelizmente, eu tô meio triste, porque eu queria ter abordado mais alguns assuntos, mas infelizmente não temos tempo, então vai que há 2 aí, eu não sei. Enfim, é isso. Muito obrigado novamente. E falou.